Agora, teve uma parada esse ano que ajudou a gente bastante também. Então, de novo, voltando. Como é que é isso aqui? Ó? A gente estava aqui no fundação da casa. Conteúdo. Distribuição do conteúdo. Até agora a gente fez isso aqui. Ó. Produção e distribuição. Agora eu quero mudar um pouco o capítulo para você. Eu quero entrar na parede da casa. Antes do lançamento, eu quero entrar na parede da casa. Se isso aqui é um lançamento. Ó, se o telhado é o lançamento, a parede da casa é a lista. E, gente, na fórmula de lançamento, a gente exaustivamente explica como construir a lista. Inclusive, se você vê na fórmula de lançamento de 2020, que foi gravado no final de 2019, tem updates importantes. Se você ainda não viu, pede para o suporte um update e tal e assiste isso. Mas tem uma sacada que não tem lá. E essa sacada aumentou muito a nossa performance. Muito mesmo. E para falar dessa sacada, eu vou convidar a pessoa, assim como eu convidei a Pri para falar de entregabilidade, eu vou convidar a pessoa que implementou essa sacada para a gente. Para que vocês também possam implementar essa sacada no seu lançamento e aumentar a lista de vocês. Sem necessariamente pagar mais. Quiçá pagando pela mesma qualidade. Pagar menos pela mesma qualidade é bom, não é? Total. E aqui é uma sacada técnica para você fazer. E lembrando que agora a gente saiu do conteúdo, tá bom? Saindo dessa parte foi. Agora a gente fala de lista. E para fazer isso, eu queria convidar alguém que está com a gente, implementando isso. E é a minha amiga Karina. A Karina, ela coordena toda a nossa equipe de conteúdo, né? A produção de todos os vídeos passam na mão dela ou na equipe dela, e de todas as pessoas que escrevem qualquer coisa, artigo, também passa na mão da Karina, que ela tá coordenando. E ela está morrendo de medo de vocês. É verdade. Então, eu quero que vocês ajudem dando bastante energia para a Karina. Vamos lá! Oh, te disse que ele te chamava. Abraço. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Isso ajuda bastante. Bom, eu vou falar um pouquinho, como o Érico disse, como é que a gente fez para saltar de 276.171 leads em 2018 para 1.285.570 leads em 2019. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas eu vou dar o exato passo a passo que a gente fez para chegar lá. E o que acontece é o seguinte, em janeiro, no começo desse ano, entre fevereiro e março, a gente estava prestes a fazer o nosso segundo lançamento do ano. E, como a Luciana Fiol falou para vocês, naquele momento a gente já sabia que, para aumentar o faturamento de um lançamento, a gente tinha que aumentar a quantidade de leads que a gente captava para esse lançamento. Ou seja, a gente tinha que aumentar a quantidade de contatos que a gente tinha na nossa lista de e-mails para aumentar a chance de aumentar o nosso faturamento. Beleza, isso a gente já sabia. Só que o que a gente fazia para aumentar as nossas leads? A gente otimizava as nossas campanhas de tráfego, Facebook e YouTube. Então, a gente apertava os parafusos que a gente tinha que apertar para a gente crescer esse número. E não tem nada de errado com isso, isso tem que ser feito. Isso dá muito resultado. Mas, um pouquinho antes da gente fazer esse segundo lançamento, a gente teve o nosso primeiro encontro de faixa preta do ano, do Grupo Platinum. E naquele encontro começou a ter uma discussão em torno de, cara, se a gente aumentar a quantidade de criativos que a gente faz, a gente aumenta a nossa quantidade de leads geradas e a gente aumenta o nosso faturamento. Mas calma, o que é criativo? Criativo é mais ou menos isso daqui. É todo anúncio que a gente faz, que inclui
a foto, inclui o vídeo, inclui o texto, inclui o botão que a gente coloca, inclui a headline, inclui tudo. Tudo isso daí é o criativo. E a gente começou a discutir isso. Cara, se a gente aumentar a quantidade de criativos que a gente faz, a gente tem a chance de aumentar as nossas leads. Beleza. Isso foi um pouquinho antes da gente fazer esse segundo lançamento. E aí, o que aconteceu depois desse encontro? Aconteceu aquilo que todo mundo que trabalha com o Érico mais teme. A gente recebeu uma mensagem no Telegram dele com um pedido. E a mensagem era isso daqui. Foco no resultado e não na tarefa. O resultado que queremos são pré-inscrições. Não importa como seja, desde que seja íntegro, precisamos de 30 a 50 criativos para tal. Beleza. A gente falou, bom, temos um desafio aí pela frente de fazer 30 a 50 criativos. O primeiro desafio é, essa mensagem que o Érico mandou, isso é o calendário de março de 2019, essa mensagem que o Érico mandou para a gente foi no dia 12 de março. E nessa época a gente já estava em pré-lançamento. A gente já estava executando nossas campanhas, rodando nossas campanhas. E qual era o primeiro desafio que a gente tinha? Fazer esses 30 criativos em 8 dias úteis, porque era o tempo que a gente tinha para fazer as campanhas, fazer os criativos, subir as campanhas e rodar essas campanhas a tempo do dia 25 ao dia 29, a gente abrir carrinho. Esse era o primeiro desafio. Mas desafio de tempo, você fala, beleza, a gente dá um gás, vai dar certo. O segundo desafio era um pouquinho mais complicado, que a gente não sabia fazer criativo. A gente não tinha a menor ideia do que era fazer criativo. E aí que a gente começou a desenvolver tudo o que eu vou falar aqui para vocês, todos os tipos de criativo que a gente passou a desenvolver a partir daí, que foi o responsável por gerar mais de 1.200.000 leads esse ano. Então, o que acontecia? Até março desse ano, o tipo de criativo que a gente fazia unicamente era o criativo básico. O que é o criativo básico? É um criativo que a gente roda sempre, são os primeiros criativos que a gente grava, porque são os criativos que a gente faz com o Érico. A gente tem que colocar uma câmera na frente dele, falar o script que ele tem que falar, ele grava e o time de vídeo edita esses criativos. Essa é a primeira coisa, é a base de toda a nossa estratégia de lançamento, são as primeiras coisas que a gente grava. E o criativo básico, ele é mais ou menos assim, eu vou pedir para a House tocar o primeiro vídeo. Opa, aqui é o Érico e eu tô aqui para te fazer uma promessa. E eu quero que você tire um print dessa tela para me cobrar depois. É o seguinte, se em 2019 você pretende fazer um 6 em 7... Érico, 6 em 7? 6 em 7 é uma gíria que significa fazer R$100.000 em 7 dias consecutivos. Então, se você quiser fazer R$100.000 em 7 dias consecutivos ou um 6 em 7 em 2019, você só precisa de uma coisa. E essa uma coisa é querer. Uma vez que você queira o caminho para chegar lá, passo a passo, eu vou te mostrar detalhadamente. E eu sei que você deve estar pensando, nossa, que promessa ousada, nossa, que promessa boa demais para ser verdade, mas o fato é o seguinte, eu conheço a metodologia que gerou a maior quantidade de 6 em 7 na história do Brasil. Só para você ter uma ideia, nessa foto que eu vou te mostrar agora, tem pelo menos 400 pessoas que declararam que fizeram pelo menos 6 em 7, isso é R$100.000 em 7 dias, no ano de 2018, no ano passado. E vou te falar um pouco mais, ó, tem até uma cola aqui. Dessas 400 pessoas, 33 pessoas chegaram a fazer 7 em 7, que é mais de R$1 milhão em 7 dias, e uma delas fez 8 em 7, que é o equivalente a R$10 milhões em 7 dias. Então, basicamente, essa metodologia que eu vou te falar é comprovada e gerou a maior quantidade de estudos de casos e provas que é possível sim pessoas comuns fazer 6 em 7, a maior quantidade da história do Brasil, ponto. Mas como é que eu vou te passar esse passo a passo detalhadamente? O meio para te fazer isso é através de 3 masterclasses. Eu vou ministrar 3 masterclasses. A primeira no dia 28 de janeiro, a segunda no dia 30 de janeiro e a terceira no dia
1º de fevereiro. Essas masterclasses vão dizer a jornada que você precisa trilhar para você fazer o seu primeiro 6 em 7. Elas não são iguais, são diferentes. Cada uma tem uma parte. Parte 1, dia 28 de janeiro, parte 2, dia 30 de janeiro e parte 3, dia 1º de fevereiro. É o seguinte, essas masterclasses são 100% online, 100% gratuitas. Você pode assistir de qualquer lugar que tenha uma conexão de internet, só basta querer. Agora é a sua hora de dizer eu quero. Clica no botão azul que vai aparecer na sua tela e inscreva-se. Bom, esse é o criativo básico. São os primeiros que a gente grava com o Érico. E por que eles são importantes e por que a gente continua fazendo mesmo depois da gente descobrir uma série de outras maneiras de fazer criativos? Porque, historicamente, são os criativos que mais dão resultado para a gente, são os que a gente mais capta leads, um dos que a gente mais capta leads, então a gente continua fazendo, a gente ainda precisa gravar esses anúncios com o Érico, porque eles rendem muito. Esse, por exemplo, gerou para a gente 26.733 leads nesse ano. E o que é importante vocês saberem? A partir daqui eu vou contar um pouco para vocês quais foram os outros tipos de criativo que a gente fez, mas antes é importante saber o quê? Todos os nossos criativos eles seguem uma estrutura mínima, que é composta de uma promessa, uma ou mais provas e uma chamada para ação, ou CTA, a gente chama de Call to Action. E como esse criativo que eu acabei de tocar para vocês, a gente fala sobre a promessa, fazer 100 mil em 7 dias, fazer o 6 em 7. A gente mostra as pessoas no palco da FL ao vivo, pessoas que fizeram 6 em 7, e depois o Érico faz o convite para a Masterclass. Então, todos os nossos criativos seguem essa estrutura, seja ele qual for. E agora eu vou falar um pouco para vocês quais foram os outros tipos de criativo que a gente desenvolveu a partir daí, porque a gente tinha a missão de fazer aqueles 30, 50 criativos. O próximo que a gente fez foi um criativo de estudo de caso. O criativo de estudo de caso ele é mais ou menos assim. Vou pedir para a House tocar o segundo vídeo. No Fórmula e a minha vida piorou de todas as formas possíveis. Eu não tinha como pagar. Na época eu nunca tinha pedido nada para o meu pai. E meu pai falou sim. De manhã eu trabalhava, à tarde eu trabalhava, chegava à noite, tinha que estudar um negócio da minha área, responder os clientes. Ia me sobrar tempo para ver o curso do Érico lá para 11 horas da noite. Eu tinha 30 dias para lançar, para pagar meu pai, entendeu? Lancei o e-book de PDF e fiz 10 mil reais em 7 dias. E depois disso um bicho me picou. Eu falei, meu Deus, 10 mil reais com PDF? Eu falei, não dá. Isso é o que eu ganho em 3 meses de consultório, não dá. Eu preciso tomar uma atitude. Eu me entreguei, assim, completamente para um método. E aí foi lentamente, assim. Fiz um lançamento de 9 mil, o outro de 15 mil, o outro de 25 mil. Aí eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Foi 180 mil em 7 dias. E eu lembro que eu chorei pra caramba. Eu falei, cara, agora já era. Agora eu vou com tudo. E daí 2 meses eu fiz um outro lançamento que eu investi 5 mil. E voltou mais ou menos 530. Qual que é o seu recorde em lançamento? Eu consegui fazer 7 dígitos em 5 dias. 7 dígitos, R$1 milhão em 5 dias. Opa, aqui é o Érico, eu tô aqui para te convidar para uma Masterclass 6 em 7, onde eu ensino a jornada que pessoas comuns levam para chegar ao seu primeiro 6 em 7. Meu Deus, o que é 6 em 7? Talvez você saiba, talvez não, mas 6 em 7 é uma gíria do marketing digital que indica 100 mil reais, a capacidade de faturar 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Agora, é fácil fazer essa parada? Não. É típico fazer essa parada? De jeito nenhum. Mas é possível? Sim, é possível. E todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas começaram aprendendo a rota para chegar ao seu 6 em 7. E eu vou ensinar essa rota no dia 5, 7
e 9 de agosto. Érico, é a mesma aula dia 5, dia 7, dia 9 de agosto? Não, a rota é um pouco detalhada, então eu preciso de 3 masterclasses para ensinar. O que você precisa para participar? Primeiro, você precisa querer, porque é 100% online. Isso é, você pode fazer de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet e que você possa concentrar para aprender, e é 100% gratuito. Tudo que você precisa fazer é se inscrever, colocar o seu melhor e-mail, seu melhor contato para que a gente envie as informações de acesso à Masterclass online gratuita para o seu e-mail. Clica no botão azul que vai aparecer em 3, 2, 1. Show. Esse também é um criativo que dá muito resultado para a gente. Por quê? Vocês sabem que a gente lança realizando masterclasses, e nessas masterclasses a gente tem os painéis com estudos de caso, que são pessoas que são alunos do Fórmula ou são insiders, que eles sobem no palco para contar a transformação que eles tiveram aplicando a fórmula de lançamento. Então, é um aluno nosso contando os resultados que tiveram com o nosso produto. E isso gera muita identificação com as pessoas. Isso dá muito resultado. E como vocês puderam ver, tem uma parte que é o estudo de caso e outra parte é o Érico que fala. Por isso que é importante gravar os primeiros anúncios com o Érico, porque eles servem de base para todos os outros que a gente cria. Esse criativo deu para a gente 28.554 leads a mais. Ou seja, são leads que a gente não teria feito se a gente não tivesse desenvolvido novas habilidades e novas possibilidades de criativo. Se a gente estivesse fazendo só os criativos básicos, a gente ia ter que sugar dali todas essas leads, e a gente conseguiu 28.554 a mais com um único criativo. O outro criativo que a gente criou foi de lettering. Esse criativo de lettering é um criativo onde aparece toda a mensagem escrita no vídeo, ao invés de ser falado, ou ao invés de ter um estudo de caso, enfim. Isso foi uma referência passada para a gente por grandes players, pessoas que executaram isso, tiveram muito resultado, só que para a gente não teve tanto resultado assim. Mas o que é importante saber disso e por que eu coloquei isso daqui para mostrar para vocês? Porque criativo é isso. Vocês vão ter que criar muita coisa e vão ter que testar muita coisa. Porque só assim vocês vão saber aquilo que funciona para a audiência de vocês. Então, eu queria também que a House tocasse o próximo vídeo para eles verem. Você quer alavancar suas vendas através da internet? Então, assista esse vídeo agora, porque existe um passo a passo que pessoas comuns trilharam para atingir o seu primeiro 6 em 7, que são R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Só em 2018, mais de 400 pessoas atingiram esse exato resultado. E nos dias 6, 8 e 10 de maio, eu vou dar uma Masterclass 100% online e 100% gratuita, onde eu vou te mostrar esse passo a passo completo e com muitos detalhes. Para participar dessa Masterclass, basta clicar no botão que está escrito Saiba Mais, que vai aparecer na sua tela agora. Show! Mesmo eu tendo dito que esse foi um tipo de criativo que não deu muito resultado para a gente, ainda assim, a gente captou 959 leads a mais. Ou seja, quase 1.000 leads que a gente também não teria se não tivesse testado esse tipo de criativo. E isso não significa que a gente não continue testando. A gente continua fazendo criativos de lettering, porque são novas possibilidades. Às vezes, esse criativo de lettering não funcionou, não significa que outro não vai funcionar. Outro tipo de criativo que a gente fez é o criativo Nutella. O criativo Nutella, ele é baseado em um trecho de algum vídeo ou alguma aula que o Érico deu. A gente tira daquele vídeo uma sacada ou alguma ideia contraintuitiva, alguma coisa que desperte a curiosidade da pessoa e que a gente completa aquela ideia dizendo, você consegue saber mais disso se você participar da Masterclass. Então, House, pode tocar para mim, por favor, o próximo? Quem de vocês aqui quer atrair mais clientes? Se vocês aplicarem veementemente o que eu vou ensinar aqui para vocês, cliente vai correr atrás de você. Você não vai nunca mais correr atrás de cliente. Quer dizer que é fácil e mágico? Não, não é.
mas é técnica. 6 em 7, o que é isso? 6 em 7 são 100 mil reais em 7 dias. Érico, mas como é que é possível? Sim, é possível. Inclusive, tirei essa foto com eles aqui, ó, para comemorar. E o que eles têm em comum? Todos eles começaram a trilhar, a aprender o caminho ao seu primeiro 6 em 7 através de uma Masterclass, como essa que eu vou dar, dividida aí em 3 partes. O que você precisa para participar? Basicamente, você precisa querer. Como eu disse, a Masterclass é 100% online e 100% gratuita. Então, a hora é agora. No final desse vídeo, você vai ter uma chance de se inscrever nessa Masterclass através de um botão azul que vai aparecer no final. Agora eu te pergunto, será que vale a pena? Muitos de vocês vão falar assim, Érico, eu não tenho tempo. Isso que eu vou falar para vocês aqui funciona. Se vocês têm tempo ou não para fazer isso, vai ser a diferença entre vocês terem clientes correndo atrás de você ou você correndo atrás de cliente. Essa é a minha promessa para vocês. Esse tipo de criativo gerou para a gente 33.754 leads a mais, de novo. E o último tipo de criativo é o criativo de imagem, que a gente usa uma copy por escrita, uma imagem que chame a atenção da pessoa, pode tanto ser alguma imagem do próprio Érico, ou, nesse caso, como um outro tipo de imagem, um outro tipo de CTA, para convidar para a Masterclass também. Esse criativo deu para a gente 32.611 leads a mais. Isso foi, inclusive, uma surpresa para a gente de ter conseguido criativos gerando tantas leads para a gente. E o que aconteceu a partir daí? A gente começou a produzir esses criativos e a gente aprendeu uma série de coisas produzindo nessa quantidade. A primeira coisa que a gente aprendeu é fazer criativos que precisem deixar o estudo de caso falar. A gente fez esse criativo, vou tocar já para vocês, mas por que ele não deu tão bom resultado? Porque não aparece o estudo de caso falando a transformação. É diferente do estudo de caso da Isis, da nutricionista, que eu passei lá na frente como exemplo, porque aqui o estudo de caso não fala. House, toca para a gente também, por favor. Então, isso foi uma coisa que a gente descobriu. A partir de então, a gente só usa estudos de caso, deixando eles falarem o próprio depoimento, que isso tem muito mais resultado, gera muito mais identificação com quem está assistindo aquele criativo. Outro aprendizado que a gente teve é fazer criativos que não dependem do Érico. Quem é o próprio expert, ou quem tem o desafio de lançar um outro expert, vai lidar com a questão de tempo. O tempo do expert, geralmente, ele é muito escasso. Então, quando você consegue condensar o período de gravação, a gente tira um dia no pré-lançamento, antes de começar o pré-lançamento, na verdade, para gravar todos os criativos que a gente precisa gravar com o Érico, e de lá eles fazem toda a base para usar nos próximos criativos. Então, isso é muito importante, não depender mais do Érico para gravar e para gerar essas leads, e não parar o trabalho de geração de leads por conta disso. Outra coisa que a gente aprendeu foi que os primeiros segundos, eles importam muito. Isso talvez já seja até um pouco óbvio de falar, porque, óbvio, se a pessoa não assistiu, não se pegou nem nos primeiros segundos, ela não vai assistir o seu criativo inteiro, não importa o que você faça. Mas eu queria mostrar para vocês a diferença do impacto disso. Esse primeiro vídeo que eu vou tocar agora gerou para a gente 203 leads. House, pode tocar para a gente. Se eu pudesse te aconselhar uma coisa, eu aconselharia você vender conhecimento.
E assim, 23 anos sem ter um tostão no bolso. E eu tava querendo ir ter o meu negócio próprio. Aí eu encontrei Érico aparecendo lá, onde ele tinha uma proposta onde eu poderia ganhar dinheiro sem ter produto, sem saber de nada. A única coisa que eu precisaria era comprar o curso dele. Eu fiz esse lançamento sem gastar nada, só pra lista fria, vendi 2. Logo em seguida, peguei esse outro dinheiro do meu faturamento, investi mais R$600, veio 5 mil de faturamento. Depois eu peguei esse dinheiro, 4.500, praticamente todo, reinvesti no meu próximo lançamento, faturei 30 mil. Depois reinvesti o dinheiro de novo, faturei 50 mil, reinvesti o dinheiro de novo, faturei 80 mil, reinvesti o dinheiro de novo, faturei os 6 em 7. Turn down for what? Então, como eu disse para vocês, esse criativo gerou para a gente 203 leads. E aí, o que a gente fez? A gente resolveu testar o mesmo estudo de caso, só que com outro começo. House, toca para a gente que depois eu falo a diferença no resultado. Fiz esse lançamento sem gastar nada, só pra lista fria, vendi 2. Logo em seguida, peguei esse outro dinheiro do meu faturamento, investi mais R$600, veio 5 mil de faturamento. Depois eu peguei esse dinheiro, 4.500, praticamente todo, reinvesti no meu próximo lançamento, faturei 30 mil. Depois reinvesti o dinheiro de novo, faturei 50 mil, reinvesti o dinheiro de novo, faturei 80 mil, reinvesti o dinheiro de novo, faturei os 6 em 7. Turn down for what? E assim, 23 anos sem ter um tostão no bolso. E eu tava querendo ir ter o meu negócio próprio. Aí eu encontrei Érico aparecendo lá, onde ele tinha uma proposta onde eu poderia ganhar dinheiro sem ter produto, sem saber de nada. A única coisa que eu precisaria era comprar o curso dele. Turn down for what? 3, 2, 1. Já esse criativo, com esse começo diferente, rendeu para a gente 10.302 leads. Só por causa dos primeiros segundos, porque o estudo de caso é o mesmo, a transformação é a mesma, só que a gente mudou os primeiros segundos e teve esse salto. O que dá para tirar disso também? Nada impede você de pegar um criativo, que às vezes não está performando muito bem, e tentar mexer nele, ou testar 2 versões de um mesmo criativo que você aposta, que você acredita que é bom. Criativo é quantidade, é qualidade sim, mas é quantidade também. Quanto mais criativo você fizer, mais chance você tem de descobrir o que reage melhor e mais chance de gerar leads você tem. Só que aí o que acontece? Talvez alguns de vocês estejam aqui pensando, mas o Érico fez isso porque ele tem equipe, porque é time, porque ele é grande, porque ele manja, porque isso, que aquilo. Não. Só que o que acontece? Todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui hoje, a gente dividiu com os insiders, num dos encontros que a gente teve esse ano. E muitos deles entraram em campo, fizeram os criativos deles e começaram a ter resultado com isso. E eu queria compartilhar com vocês alguns resultados que eles tiveram aqui. O primeiro que eu queria mostrar é do Gustavo Becker. O criativo que eu vou tocar dele a seguir foi o criativo que me fez baixar o custo do lead do 6 em 7. Então, ele hoje é faixa marrom e ele chegou na faixa marrom rodando esse criativo e ajudando a baixar o custo da lead. Por que isso é importante? Por que esse depoimento é importante? Porque muitas vezes foi o que o Érico falou no começo, você vai conseguir comprar mais leads se você consegue baixar o preço delas. Então, por isso que é importante fazer em quantidade também, porque a quantidade vai fazer você baixar o seu custo também. House, pode tocar o criativo dele, por favor.
Outra coisa que a gente pode ver também é que é um criativo de lettering que para ele funcionou muito bem. Então, testem, sempre. Outra insider que teve resultado com criativos foi a Renata Valim, faixa verde, 2º grau. Ela fez um criativo em que ela investiu R$600 na captação e com esse criativo ela faturou R$24.395. House, pode tocar o criativo dela também. Quer aprender inglês e gosta do filme As Branquelas? Então eu te convido a participar de uma aula de inglês completa, online, ao vivo e gratuita, com a professora Renata Valim, no dia 12 de setembro, quinta-feira, às 20h30, horário de Brasília. Para participar, é só se inscrever com o seu melhor e-mail no link próximo desse vídeo. Quem estiver assistindo ao vivo vai concorrer a uma vaga para o curso de inglês online Renata Valim, do 0 ao avançado. Nessa aula você vai aprender inglês com uma cena muito engraçada do filme As Branquelas. Quer se livrar de uma vez por todas das legendas e das dublagens? Então você precisa ver essa aula. Clica no link agora mesmo, inscreva-se com o seu e-mail. Eu e o Latrell vamos estar te esperando no dia 12. Acha que eu tô brincando? Eu vou estar lá. Esse... Sim, merece. Esse criativo é muito bom, inclusive porque ela falou pra gente que ela identificou que na audiência dela, a audiência dela gosta muito deste filme. Então, ela buscou uma coisa que identifica com a audiência dela para fazer um criativo que deu muito resultado. Só que não são eles também, não são só eles que fazem criativos e têm resultado com isso. Tem um criativo que eu vou mostrar agora para vocês, que é de um dos membros do nosso grupo Platino Titanium, que é o José Andrade, é do nicho de direito. E é um criativo muito interessante para vocês verem, porque ele é ele tem uma pegada diferente dos nossos, que é, ele vai na dor do avatar dele. A gente, nos nossos criativos, geralmente a gente tende a ir para a oportunidade, para a ganância, para a pessoa ver a ideia do que ela pode conquistar. Nesse criativo, ele foca na dor. Então, é um jeito interessante também, é uma outra abordagem de criativo que vale muito a pena testar também. House, passa para a gente, por favor. Dias atrás eu estava fazendo uma palestra na OAB, quando uma advogada pediu a palavra para me fazer uma pergunta e acabou contando uma história que aconteceu com ela. Contou a advogada que logo no começo da carreira, quando ela estava acompanhando um cliente em uma audiência de instrução, ela acabou se deparando do outro lado da mesa com um colega bem mais experiente. Ela disse que desde o início da audiência o colega já passou a menosprezar, a tratar ela com desdém, com aquele ar de superioridade. Mas o pior ainda estava por vir. Em um determinado momento da audiência, quando ela se voltou para falar diretamente com a parte contrária, o advogado mais experiente virou para ela e disse: "Trata de calar a boca, eu não te dei autorização para falar com o meu cliente." Nessa hora, segundo ela, o mundo desabou. O juiz parecia não estar prestando atenção no ato e não fez nada. Como ela estava lá em uma das suas primeiras audiências, ela acabou simplesmente ficando sem saber o que fazer, sem saber como agir. Ela até tentou falar alguma coisa, mas ela mais gaguejava do que falava. E aí eu te pergunto, e se fosse com você? Ou melhor, você está preparado para tudo o que pode acontecer em uma sala de audiência? Olha, pensando em te ajudar a ganhar muita experiência prática e a saber como agir nesse tipo de situação, eu vou realizar o 5º workshop Expert em Audiências. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito e vai acontecer de 8 a 15 de abril. Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e eu tenho dedicado parte da minha vida para ajudar quem está começando na advocacia. Eu sei que é um período muito difícil, de muita dúvida, de muita luta, e por isso eu quero te chamar para participar do nosso 5º workshop Expert em Audiência. Clica no botão que vai estar logo abaixo ou em algum lugar perto desse vídeo e faz a sua inscrição agora. É isso aí, eu te espero no nosso 5º workshop. Um grande abraço. Sem contar que também é um criativo que começa com gatilho mental de história, e é sempre bom ter história também, que isso envolve muito as pessoas. E o que eu queria deixar de mensagem para vocês dessa palestra? Que se vocês não estão fazendo criativo, vocês provavelmente estão tacando fogo em dinheiro.
E ninguém gosta de tacar fogo em dinheiro. Então, e a gente não só não gosta de fazer isso, como não quer que vocês façam isso. E a gente também está muito comprometido com vocês entrarem em campo e terem as ferramentas que vocês precisam ter para conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Por isso que a gente criou uma surpresinha para vocês, que é, a gente criou um swipe file de criativos. E o que é um swipe file? Alguém gritou aí, O que é um swipe file de criativos? É uma biblioteca de referência. A gente separou os nossos melhores criativos, os melhores criativos dos insiders, e a gente colocou numa página para vocês. Minha gente. Mas eu quero ver todo mundo fazendo, tá? A gente colocou isso tudo numa página que a gente vai colocar no Telegram do 678 para vocês verem, reverem, se inspirarem, mas não copiarem. Não está lá para vocês copiarem, por quê? Aquilo lá é uma referência. A gente acredita que quanto mais referências vocês tiverem, mais fácil fica vocês criarem as ideias de vocês e aquilo que funciona na audiência de vocês. Então, aproveitem, a gente vai colocar agora no grupo de Telegram para vocês. E é isso. Muito obrigada.